Salve, salve galera, ligado aqui no Fute Crônicas, Gabriel Ribeiro na área, chegando para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre as finais do Campeonato Carioca, que estão definidas. Flamengo e Nova Iguaçu farão a grande final nos dois próximos domingos. É o tema do vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no YouTube. Segue a gente também lá no Instagram. Lá você vai ficar por dentro de várias postagens, vários vídeos, tem muita coisa bacana lá, então não deixe de seguir a gente, tá bom? Vamos falar um pouco sobre os dois jogos que aconteceram, que definiram as classificações de Flamengo e Nova Iguaçu para a final do Campeonato Carioca. Eu vou começar primeiro pelo Flamengo, foi o primeiro classificado. Eu não consegui ver o primeiro jogo da final. Quando eu fui assistir, eu tive um problema de falta de energia aqui na minha cidade. Teve uma chuva muito grande, então fiquei quase um dia e meio basicamente sem energia, não consegui ver nada do jogo, mas o que eu pude ver de reprise foi um Flamengo muito superior, tecnicamente e taticamente, diante do Fluminense. O Fluminense não criou absolutamente nada, foram pouquíssimas chances, nenhum chute a gol. O Flamengo foi senhor do jogo naquela partida. A vitória foi pouca, porque era para ter sido muito mais. O Flamengo poderia ter feito 4-5-0 tranquilamente naquele jogo. E o jogo de sábado agora foi o jogo onde o Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço. Foi o jogo que o Flamengo fez para controlar a partida. Não deixou o Fluminense ter muitas oportunidades. O Fluminense, quando teve algumas, não finalizou o gol. O único lance de mais perigo do Fluminense na partida foi o chute do Renato Augusto, fora da área, que bateu na trave, muito parecido com o lance que ele teve lá na Copa de 2018 contra a Bélgica. Então, assim, o Flamengo foi merecedor pelas duas partidas. Não jogou bem o segundo jogo. Eu até comentei com alguns amigos que a atuação defensiva do Flamengo foi impecável. Aliás, tem sido impecável nos últimos jogos. O Flamengo não toma gol há 9 jogos, se eu não estou enganado. Tanto é que o Rossi conseguiu bater o recorde de minutos sem sofrer gols, que era do Cantarelli. Mas ainda que a defesa tenha sido impecável, o ataque, especificamente nesse jogo, não foi bem. Eu vi um time que estava rifando muita bola, tentando apostar muito na bola longa e perdendo muita posse de bola, errando muitos passes. E eram erros bobos. Então, assim, fez um jogo ok, defensivamente muito bom, excelente, ofensivamente pobre, a gente pode dizer assim. Mas o Fluminense também não levou tanto perigo ao gol do Flamengo. Um time que apresentou um futebol melhor do que tinha sido no primeiro jogo, porque no primeiro jogo foi engolido pelo Flamengo, então não tinha como ser algo pior do que foi aquela partida. Apresentou competitividade, mas não significa que isso ia se transformar em algo produtivo, e foi o que aconteceu no jogo. O Fluminense criou poucas oportunidades de perigo, não chutou ao gol do Rossi, levou pouco perigo do goleiro rubro-negro, e merecidamente o Flamengo está na final. Hoje, dentro do Rio de Janeiro, apesar do Fluminense ter a alcunha de campeão da Libertadores, campeão da Recopa, hoje é o melhor time do Rio de Janeiro, tem o melhor elenco, tem as melhores peças de reposição, chega para a final do Carioca muito favorito, apesar de que, assim, muito favorito pelo elenco que tem, pela camisa que tem, mas vai ser um joguinho chato, porque o time do Nova Iguaçu não tá de brincadeira. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos falar sobre os jogos de Vasco e Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu jogou muita bola, principalmente no primeiro jogo. No segundo jogo fez um jogo correto, onde conseguiu sair com a vitória. O Vasco muito pobre em criação de jogadas. A escalação também do Ramon Dias foi uma escalação muito ruim. Queria utilizar o Medel como volante, ele deixando muitos espaços ali no meio de campo, continuar investindo no Bruno Praxedes, que fez uma partida horrorosa, uma partida muito ruim do Praxedes, tanto é que ele é vaiado pela torcida, muito criticado.
Então tem coisas que a gente não entende ali, né? Essa predileção pelo Praxedes ao invés de colocar o Sforza, que foi um grandíssimo jogador, fez um sub-20 ali, né? Um pré-olímpico muito bom com a seleção argentina. Falando um pouco do primeiro jogo, o Nova Iguaçu engoliu o Vasco no primeiro jogo. Foi uma diferença abissal. O Vasco empatou aquele jogo na sorte, porque era para ter perdido, e assim como foi o primeiro jogo do Flamengo contra o Fluminense, era para ter perdido goleada, era para ter sido massacrado o Vasco. Então, o Vasco teve mais sorte do que juízo, que é o que eu costumo falar nesses casos, né? Foi muito ruim a partida do Vasco. O Nova Iguaçu criou diversas oportunidades, bola na trave. O Vasco também teve. Beleza, o Vasco teve bola na trave, sim. Mas você vê que era muito mais ímpeto do Nova Iguaçu em criação de jogadas, e o Nova Iguaçu é um time muito bem organizado, é um time que sabe ali trocar bola no campo de ataque, sabe botar a bola no chão, dar os passes certos. Então o Vasco teve muita sorte no primeiro jogo em ter empatado aquela partida, não merecia. E no segundo jogo ficou claro que o melhor time nesse momento é o Nova Iguaçu. Obviamente, nós sabemos que não tem a camisa mais pesada que o Vasco, não tem mais tradição que o Vasco, não é um time melhor do que o Vasco em relação a peças, né, por nome e tal, mas assim, por bola jogada, hoje no momento o Nova Iguaçu é muito melhor que o Vasco. Então passaram os dois melhores times, né? Obviamente muita gente fala que o Fla-Flu foi a final antecipada, mas um ia ter que sair, devido ao Fluminense ter abdicado de jogar contra o Botafogo. Isso foi uma escolha do Fluminense, né? Porque talvez se tivesse vencido o Botafogo, teria se classificado em segundo, se eu não estou enganado, e aí teria encarado o Nova Iguaçu. O Flamengo jogaria contra o Vasco. Acho que essa era a ordem, não lembro agora. E aí, muito provavelmente, o Flamengo e o Fluminense fariam a final. Como não aconteceu, eles se encontraram na semifinal, os dois melhores times do estado, né, e dois dos melhores elencos do país. O Flamengo venceu. E na outra chave, o Vasco muito abaixo do esperado. O Vasco já vem encarando problemas desde a temporada passada. Montagem de elenco muito ruim. Não adianta nada um time ter nomes como Paê, como Verrete, que são excelentes jogadores, né? Só que você ainda tem jogadores que estão muito abaixo do nível do Vasco. Você tem ali, como eu citei no vídeo, você tem o Praxedes ali, que está fazendo partidas ruins, muito ruins. Tem o Rojas, que tá ali, outro jogador que ele tem dado muita irritação para a torcida do Vasco. O Léo Pelé também, que não vem bem. O Medel tá abaixo do que ele foi na temporada passada. Então assim, o Vasco precisa investir muito. Acho que vai ser mais um ano brigando para não cair. É um desespero isso para a torcida do Vasco, porque todo ano você não consegue ver um torcedor do Vasco pensando, não, esse ano é nosso, a gente vai brigar por coisas grandes. É sempre pensando que esse ano a gente tem que brigar para não cair. E o que o futebol demonstrado pelo Vasco, e aí tem como eu falei, tem um erro do investimento da 777, erros ali de escalação também do Ramon Dias, a fase dos jogadores também que não é muito boa. Então o Vasco vai ser mais um ano de sofrimento para o Vasco se não tiver investimento em jogadores pontuais, jogadores certos que vão chegar para fazer diferença no Vasco. Vai ser mais um sofrimento, vai ser brigar para não ser rebaixado. Em relação à final do Carioca, acho o Flamengo muito favorito, acho muito, muito favorito contra o Nova Iguaçu. Acredito que vai terminar o Carioca sem sofrer gols. Isso o time principal, porque o time da molecada, né, que jogou enquanto o Flamengo fazia preparação nos Estados Unidos, enfrentou o Nova Iguaçu e tomou gol do Nova Iguaçu, né? Foi o único time no Carioca que conseguiu fazer gol no Flamengo, mas lembrando que era o time da molecada. Então
Acho o Flamengo muito favorito, mas apesar de ser muito favorito, é necessário ter cuidado. Acho que o Tite não vai dar mole. Acho muito difícil o Tite vacilar contra o Nova Iguaçu, mas o time do Nova Iguaçu não é um time bobo, é um time arisco, é um time que, se deixar trabalhando bem a bola, se der um mole, é um time que vai espetar. Pode fazer um outro estrago, mas vamos botar pelo momento que os dois vivem, o Flamengo é muito melhor, muito superior, tecnicamente, taticamente. Então, acredito que o Flamengo vai se sagrar campeão carioca. Mas quero ver de você, deixe aí nos comentários o que você achou das partidas, o que você achou do desempenho dos times, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do surpreendente Nova Iguaçu. Vale lembrar novamente, é uma campanha histórica do Nova Iguaçu, pela primeira vez chegando à final do Campeonato Carioca. Bem surpreendente, muito maneiro ver essa história que o Nova Iguaçu está construindo. E não esqueça de seguir a gente. Ativa o sininho para receber notificações, se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram para ver nossas postagens. E hoje tem o sorteio da Libertadores também, nós vamos fazer uma análise dos grupos dos cariocas e eu vou estar postando aqui também. Valeu, rapaziada, um abraço!